Saudações e bem-vindo. No âmbito das celebrações do Jubileu de Ouro da Independência Nacional, Moçambique proclamou a Independência Nacional a 25 de junho de 1975. Hoje vamos ter como foco da conversa, portanto, nesta reflexão que temos estado a promover, o desenvolvimento do movimento sindical em Moçambique. Para isso, convidamos um dos líderes que assistiu à emergência do movimento sindical no pós-independência, o senhor Samuel Matsin. Muito obrigado por esta consideração, por esta oportunidade que nos dão para informar aos jovens a gênese do movimento sindical em Moçambique, a história do movimento sindical em Moçambique, como o movimento sindical em Moçambique surgiu, o que era antes da independência nacional, a organização, o movimento trabalhista em Moçambique. Como é que Moçambique se apresentava do ponto de vista sindical à altura da proclamação da independência nacional? Passam-se precisamente 50 anos. No período colonial, existiam sindicatos que nós chamamos de corporativos. Quer dizer, são sindicatos organizados por profissões. Aqui, noutra linguagem, se chama de grêmios, não é? Grêmios são organizações de natureza profissional, não representando logicamente a classe trabalhadora no seu todo. Portanto, estavam divididos por profissões, como era o caso do sindicato dos eletricistas, sindicato dos trabalhadores da construção civil, os sindicatos dos empregados de escritório, os sindicatos dos empregados da indústria e comércio. Caracteristicamente, o que era isto? Era que numa empresa poderia existir tantos sindicatos quanto as profissões existentes naquela empresa. Não importa se é trabalhador, por exemplo, da Mabor, mas se está no escritório, não vai estar sindicalizado no sindicato do setor químico, vai estar sindicalizado no sindicato dos empregados de escritório. Se é contabilista, idem. Se é motorista, vai estar sindicalizado no sindicato dos transportes e por aí em diante. Se é eletricista, mesma coisa. Então, isso é que é a denominação de sindicatos gremiais, portanto, por profissões. E esses sindicatos estavam profundamente ligados, estavam intimamente ligados ao regime repressivo colonial. Copiavam, portanto, adotavam, portanto, o sistema segregacional. Não era qualquer trabalhador que poderia ser sindicalizado, podia se sindicalizar. Para se sindicalizar, tinha que ser um trabalhador de um determinado nível, de um determinado extrato social dentro da empresa. Estamos a falar de assimilados? Não tanto assimilados, mas a partir de um certo nível de categoria profissional. Estou a dizer isso por quê? Porque eu comecei a trabalhar em 1973 e quando atingi uma certa categoria, a empresa, recursos humanos da empresa onde eu trabalhava, escreveu uma carta para mim, fechou a carta e entregou-me e disse-me para me apresentar no sindicato dos empregados de escritório. Quando cheguei lá, apresentei-me no guichê, abriu a senhora que me atendeu, naturalmente uma branca, abriu a carta e disse, bem-vindo ao nosso sindicato, a partir de agora o senhor é membro, é filiado deste sindicato, registrou-me e disse para pouco tempo depois voltar para ir buscar o cartão de membro, como sindicalista, como membro daquele sindicato, como sindicalista não, mas como membro daquele sindicato. E automaticamente passaram a descontar-me cota sindical. Portanto, eu não pedi filiação, não conheci os estatutos daquele sindicato, não conheci os líderes daquele sindicato, aquele sindicato não tinha representação na empresa,
em nenhum momento aquele sindicato discutiu os problemas dos trabalhadores. Portanto, é assim como os sindicatos funcionavam. E como é que este quadro é alterado? Portanto, este quadro é alterado logo depois da independência nacional. Tanto é que depois da independência nacional, estes sindicatos continuaram a existir, mas não tinham absolutamente impacto nenhum. Como nunca tiveram, mesmo no período colonial, quer dizer, pelo menos eu não soube o que é que faziam pelos trabalhadores. Só sei que em determinados momentos davam direito a aquilo que chamavam de férias graciosas. Alguns, o que isso significava? Alguns sindicalistas, penso que eram de um dado extrato social dentro da classe trabalhadora que eles representavam, podiam ter direito a férias, passar alguns dias de férias em Portugal. Isso é que eu entendi. Outra coisa que eu penso que estava envolvido nessa coisa dos sindicatos tem a ver com FAST, JUST. FAST é Fundo de Ação Social no Trabalho, ou Junta de Ação Social no Trabalho, que eles geriam. Como geriam, em que circunstâncias também não sei, nunca tive ocasião de acompanhar essa situação. Então, outra coisa que os sindicatos corporativos faziam no tempo colonial, ou tinham no tempo colonial, era assistência médica medicamentosa. Nos grandes escritórios dos sindicatos corporativos, tinham ao lado um centro de saúde. É assim nos sindicatos na sede dos ex-sindicatos do Comércio e Indústria, na Avenida Eduardo Mondlane, na cave daquele edifício tinha um centro de saúde. Aqui, perto da migração, em frente à migração, onde funciona o Sinecos hoje, o Sindicato do Comércio e Serviços, tinha um centro de saúde. Na beira, onde o edifício mais conhecido por edifício dos sindicatos, tem ali ao lado um centro de saúde, assim sucessivamente. Portanto, os sócios do sindicato podiam ir lá ter o atendimento um atendimento básico, não é? Com os enfermeiros e alguns médicos que poderiam ir lá alguns dias por semana. A assistência era igual para todos, não interessava a cor da pele? Eu não posso afirmar, nunca cheguei a visitar esses centros de saúde. Em relação à viagem, chegou a saber se houve algum cidadão, não tanto da cor branca, que chegaram a ser graciados com uma deslocação a Portugal, por exemplo? Não cheguei a conhecer, sinceramente que não cheguei a conhecer. Não havia interação. Era difícil saber, na empresa onde eu estava a trabalhar, quem são os meus colegas que estavam sindicalizados no sindicato onde eu estava. Então não havia representação de base. A natureza dos sindicatos corporativos é essa, é que não há organização sindical a partir de base. Só existe uma cúpula, existe a superestrutura, não existia estrutura de base. Portanto, era difícil saber como é que quais eram os seus objetivos concretos, quais eram as suas agendas, como é que eles de facto abordavam as questões que tinham a ver com os interesses socioprofissionais dos seus representados. Este tipo de organização refletia até certo ponto aquilo que era o sistema de então, o sistema colonial? É por isso que eu disse no princípio que esse sindicato estava intimamente ligado com o sistema repressivo colonial no nosso país. Por isso é que a sua afiliação dos trabalhadores também era seletiva. Não era qualquer trabalhador que assim entendesse e dissesse vou me filiar ao sindicato X. Depois da luta de libertação nacional, 10 anos depois, é proclamada a independência nacional em 1975. Dizia que este tipo de organização continuou por mais algum tempo, mas depois chegou-se a um estágio em que passa-se a existir um movimento sindical que refletia, digamos, aquilo que era a visão no quadro da independência nacional. Como é que ocorre a mudança? Muito bem.
Foi um processo bastante interessante este. Quero sublinhar com a devida vénia o papel desempenhado pela direção do Partido Frelimo nessa altura e a visão holística do saudoso presidente Samora Machel em relação a este aspecto. Depois da independência nacional, em 1976, como todos sabemos, o saudoso presidente Samora Machel convoca os representantes dos trabalhadores das grandes empresas do Grande Maputo, portanto Maputo, Matola. Essa reunião teve lugar na Escola Secundária Josina Machel e esses representantes são aqueles que se destacaram na organização dos trabalhadores, na liderança dos trabalhadores, quando começa o movimento livre, em 1974. Quando os colonos começavam a sabotar as máquinas, começavam a transferir o equipamento, começavam a transferir alguns bens da empresa para fora do país. E os trabalhadores tomaram decisão de travar esse movimento. Portanto, se destacaram alguns trabalhadores que lideraram os outros nesse processo de travar a sabotagem econômica. Então, são esses que lideraram o processo da criação dos grupos dinamizadores nas empresas, antes de 1976. Então, são esses que foram chamados para a sala de conferências da Escola Secundária Josina Machel e reuniram-se com o Presidente da República, Presidente Samora Machel, e foram exortados, portanto, a criar uma organização dos trabalhadores para poderem defender as conquistas da economia nacional ameaçadas pelos inimigos da Revolução. Isso foi em 1976, no dia 13 de outubro, como já tinha dito antes. Quando saímos dali, foi criada uma comissão de implementação dos conselhos de produção, que desencadeou o processo de criação e capacitação de brigadas, que foram destacadas para as primeiras 43 empresas do Grande Maputo para a criação dos conselhos de produção. Nessa altura chamávamos Conselhos de Produção da Unidade de Produção, CPUP. Então, começaram a trabalhar nas empresas. No princípio do ano de 1977, começou-se a criar os sindicatos por setores de atividade, os conselhos de produção por setores de atividade, aquilo que nós chamávamos ramos na altura. Numa primeira fase foram criados 22 ramos, que mais tarde, em 1978, creio que sim, foram reduzidos para 10 ramos de atividade. Esses ramos de atividade eram núcleos sindicais que coordenavam atividades nos vários setores de atividade econômica no nosso país. Então, se desenvolveu esse processo, foi transformado, creio que foi em 1978, foi transformado o Conselho, a CNIP, a Comissão de Implementação dos Conselhos de Produção, em Comissão Nacional de Implementação dos Conselhos de Produção. É um pouco difícil entender isto. A primeira comissão só funcionava ao nível da cidade do Maputo, como laboratório, como ensaio, como experiência de como é que o processo deveria ser criado, devia ser desenvolvido. 2 anos depois, sensivelmente, foi alargado para o nível nacional. Portanto, teve a compostura de uma organização de âmbito nacional. Chamou-se
CNIP, Comissão Nacional de Implementação dos Conselhos de Produção. Esta comissão foi, em termos executivos, foi dirigida pelo camarada Augusto Macamo, como todos nós sabemos, e começou a trabalhar em todas as províncias, foram criadas as comissões provinciais de implementação dos conselhos de produção. E começamos a fazer reuniões nacionais que nós chamávamos na altura de plenárias dos conselhos de produção. Primeira plenária, segunda, quarta, até quinto plenário dos conselhos de produção. Essas reuniões funcionavam para avaliar o nível de implementação das estruturas ao nível das empresas, ao nível territorial, ao nível, inclusivamente até ao nível distrital. E também o processo de formação dos quadros que se iam destacando neste processo todo. Este processo está intimamente ligado com esta questão da defesa da economia nacional. Percebemos todos que, nessa altura, havia problemas de importação de matéria-prima para o funcionamento das fábricas, havia problemas de importação de acessórios para o equipamento, havia problemas técnicos, muitos técnicos tinham fugido do nosso país, tinham abandonado o nosso país. E não tinha divisas para fazer a importação. E não tínhamos divisas para fazer a importação. E como não bastasse também, alguns países de proveniência do equipamento simplesmente não queriam nos fornecer os acessórios, não queriam assistir o equipamento deles que estavam em diversas fábricas aqui no nosso país. É daí onde nasce o movimento de invenção e racionalização de peças sobressalentes. Vocês chegaram a entender isto como uma forma de resistência à independência do país? Sim, claramente que sim. Era mesmo um processo de resistência à independência nacional. Portanto, os trabalhadores travaram essa batalha muito enorme, orientados pelo próprio Partido Frelimo. Isso se liga também com o processo das próprias privatizações. O processo das privatizações, quero crer que começou em 1978, se a memória não me traiçou, porque a empresa onde eu trabalhava foi intervencionada em 1978. Portanto, está a falar do processo das nacionalizações? Não, eu disse privatizações, queria dizer isso mesmo, queria nacionalizações. As privatizações ocorrem a posteriori. Não, privatizações foi a partir da década de 90, portanto 94, 95 por aí. Estou a falar das nacionalizações, desculpe. Então, começou aí mesmo, estavam ligadas esses dois processos todos. O processo o papel dos trabalhadores na defesa da economia nacional, na luta pela conquista da independência, independência econômica, no combate contra a fome, contra a nudez, contra a pobreza, e o processo da consolidação da economia nacional, no contexto da independência nacional. Os conselhos de produção se consolidaram, cresceram, desempenharam um papel muito importante, mobilizaram os trabalhadores para se engajarem no aumento de produção e produtividade de trabalho, na disciplina laboral e também na defesa, já agora, depois do surgimento da Guerra dos 16 anos, quando começou, os trabalhadores foram preparados, foram treinados, foram armados para defender as suas fábricas. É quando acontece esse movimento, eu recordo que enquanto nós uns estivessem a trabalhar nas linhas de produção, os outros estavam no quintal da empresa a guarnecer a empresa, a combater os ataques que eram perpetrados nessa altura pelos bandidos armados, como se chamava na altura. Portanto, muitos trabalhadores morreram nessa frente.
os trabalhadores nos caminhos de ferro, por exemplo, são eles que protegiam os vagões, protegiam os comboios que transportavam os passageiros e transportavam a mercadoria, não é? Você encontrava um trabalhador armado em cima da locomotiva, armado, portanto, para proteger o equipamento e para proteger a mercadoria. Desenvolveram um trabalho muito importante, os trabalhadores. Mas neste um pouco processo. antes disso, referia-se à iniciativa que acabou surgindo para fazer face à incapacidade financeira do país de importar matéria-prima. Quando surge aquilo que se chamou na altura o processo de invenção, racionalização. Sim. Pode detalhar um pouco essa experiência? Não, isso era um movimento, foi um movimento liderado pelos conselhos de produção. Mas chegou a resultar? Sim, resultou. A Assembleia Popular, na altura, chegou a condecorar alguns trabalhadores, chamados trabalhadores de vanguarda. Eu conheci alguns, na minha empresa houve um trabalhador, era o técnico de manutenção, que foi condecorado como trabalhador de vanguarda. E nas fábricas de açucareira, nas açucareiras, açucareira de Mafambice, por exemplo, conheci um trabalhador que foi condecorado como trabalhador de vanguarda. Na Carbomoc, Em Tete, houveram trabalhadores condecorados como trabalhadores de vanguarda. Em vários outros sítios, em várias outras empresas grandes, houve trabalhadores que foram condecorados. Portanto, foi um processo extremamente importante. E ligado a esse processo, também se fazia aquilo que nós chamávamos de emulação socialista. Estava ligado a esse processo. Anualmente, os trabalhadores eram premiados, aqueles que se destacavam no processo não só da defesa das fábricas, como também no processo de aumento de produção e produtividade de trabalho. Portanto, se destacavam em termos de comportamento no processo de aumento de produção e produtividade de trabalho. E essa premiação passava por um processo de avaliação. Havia tanto rigor assim nessa avaliação? Muito rigor, sim. Havia muito rigor. Os líderes dos conselhos de produção, juntamente com os dirigentes da empresa, aos diversos setores, eles avaliavam o comportamento de cada trabalhador. É como aquilo que acontece agora chama-se avaliação de desempenho, não é? As empresas têm um processo de avaliação de desempenho. A diferença é que, nessa altura, o envolvimento dos trabalhadores era muito amplo. Agora, muitas vezes, os trabalhadores não têm conhecimento dos critérios para se avaliar o seu próprio desempenho. Na altura, não, nós conhecíamos muito bem os princípios de avaliação da produção e da produtividade de trabalho, nessa altura, não com muito rigor técnico, mas havia, ao nosso nível, uma certa capacidade de determinar que este trabalhador se destacou pelo seu comportamento, pela sua entrega, portanto, no processo de aumento de produção e de produtividade de trabalho. Nós chamávamos de processo de combate à fome, não é? Então, o que levou à falência de muitas indústrias se esta experiência de envolvimento dos trabalhadores no aumento dos níveis de produção da produtividade resultou, como disse? Eu quero pensar que... Na visão dos sindicatos? A falência das indústrias, de muitas indústrias, não tem nada a ver com a classe trabalhadora. Não tem nada a ver com a incapacidade técnica dos trabalhadores pôr as indústrias a trabalhar. Não tem nada a ver com problemas de equipamento. Não, é uma questão política essa. As fábricas de processamento de castanha de caju não faliram nem por falta de matéria-prima, por exemplo. Foi por impulsão do Banco Mundial. Sim, nem por falta de matéria-prima, nem por falta de obsolescência do equipamento, nem as fábricas têxteis,
nem a Mabor, nem a Vidreira de Moçambique, nem qualquer outra. Nem foi por falta de mercado, nem foi problemas de mercado, nem problemas tecnológicos, nada disso. É uma questão mesmo política. Porque havia condições nessa altura, sim, para as fábricas continuarem a produzir e bem. Como todos vemos, tudo aquilo que era feito no país nessa altura, agora o país está a importar. Está a importar pneus, está a importar... Está a importar um pouco de tudo. Um pouco de tudo. A indústria, por exemplo, de confecções era bastante robusta, muito robusta a nível da região e não só. Mas hoje já não se fala deste setor. Já não se fala desse setor. Importamos até roupa usada. E a consequência são milhares de moçambicanos que perderam Importamos até capulana, estamos a importar. Tanto quando o país era rico nessa... etc. O país era muito rico nessa matéria. Portanto, não era o problema de... Não foi o problema da capacidade técnica que fez falir as empresas. Não. É outra razão que eu penso que qualquer um de nós pode concluir porque que essas empresas faliram, né? Então, saímos, portanto, há aqui um período de transição dos conselhos de produção, surge um movimento sindical propriamente dito, em que passamos a ter a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM Central Sindical. Como é que se dá a transição? Antes de chegarmos a essa fase, eu gostava de retomar uma apreciação que eu fazia no início. Por favor. Que é o saudoso presidente Samora Machel tinha uma visão muito, muito profunda da organização da sociedade. E realmente ele tinha muito amor com seu povo. Ele percebeu desde logo que os trabalhadores precisam de estar organizados. Os trabalhadores precisam de ter sua própria estrutura organizacional. Não foi preciso nenhuma reclamação, não foi preciso nenhum movimento. Não. A própria direção do Partido Frelimo na altura percebeu que os trabalhadores são uma frente muito importante, são um exército muito importante, que deve estar organizado, deve estar educado, deve estar preparado para esta batalha de luta pela independência econômica do país. Esta batalha de combate contra a nudez, contra a pobreza, contra a fome. Ele nos preparou. Eu tenho até agora, às vezes tenho visitado mesmo, o discurso do presidente Samora na abertura da Conferência Constitutiva da OTM, Central Sindical, em 1983. Havia uma orientação clara, havia um carinho especial pelos trabalhadores. Aliás, vale dizer que o próprio Partido Frelimo era partido de operários e camponeses, não é? Não era partido de qualquer pessoa. Você tinha que ser um intelectual que se identifica com a ideologia do Partido Frelimo para você pertencer ao Partido Frelimo. Não basta dizer que eu sou intelectual. Não. Muitos empregadores, os poucos empregadores que sobreviveram do processo das nacionalizações, não faziam parte, digamos assim, de forma direta do próprio Partido Frelimo. Havia uma tradição muito forte de seleção das pessoas que deviam integrar vários órgãos, várias estruturas de diversos órgãos do nosso país, assembleias provinciais, Assembleia Popular, comitês provinciais do próprio Partido Frelimo, OMM, OJM, continuadores, por aí em diante, toda essa organização da nossa sociedade. O que é que me ressalta esta visão do saudoso presidente Machel em relação aos trabalhadores? Mesmo quando chegamos no processo das mudanças nos finais da década de 80, havia um entendimento muito claro no seio da liderança do nosso país que os trabalhadores devem estar organizados, os sindicatos devem estar preparados para a fase que se segue,
para defender os interesses dos trabalhadores, com a abertura do país a investimento estrangeiro. Portanto, nós olhamos para como foi estruturado o Ministério do Trabalho, como foi elaborada a legislação laboral no país, desde a lei de trabalho, a primeira lei de trabalho, a constituição do Instituto Nacional de Segurança Social, o processo da criação dos tribunais de trabalho, embora esses, de facto, foram um grande problema para os trabalhadores, porque levaram muito tempo sem estarem a funcionar, muitos processos ficaram pendentes durante muitos anos, mas havia aquilo que se chamava de comissões, está a me fugir o nome, comissões de trabalho, digamos assim, que eram comissões que julgavam os processos laborais. Haviam comissões a nível provincial, a nível distrital, por aí em diante. Mas funcionava. Os interesses dos trabalhadores eram acautelados. Os sindicatos eram estruturas muito respeitadas, tinham uma parceria efetiva com os órgãos de administração do trabalho, diferentemente do que nós podemos estar a ver agora. Hoje em dia, os trabalhadores já não têm proteção. Não nos sentimos agora, nesta fase, que os trabalhadores são parte importante no processo de defesa dos interesses do cidadão, que devem ser protegidos. Por quê? Porque o regime não está, para nós, como movimento sindical, não está preocupado com esse assunto. Hoje em dia a pensão de trabalho não funciona como devia funcionar, a pensão de trabalho já não é respeitada pelos empregadores. Hoje qualquer pessoa faz e desfaz. Os trabalhadores são os sindicalistas de base, os sindicalistas trabalhadores ativos sindicalmente, são expulsos sem mais nem menos, embora a lei proteja esses trabalhadores, protege os titulares das organizações sindicais, mas continuam a ser despedidos de qualquer maneira, de forma abusiva, e não há nada que acontece com esses empregadores. Portanto, este é um problema que mostra uma grande viragem, uma grande mudança, mas para o negativo, em relação àquilo que foi a liderança do país, desde a independência nacional até finais da década de 90, digamos assim, ou princípios da década de 2000, digamos assim. Esta crise a que se refere aqui, que se reflete, portanto, negativamente na vida dos trabalhadores, não tem a ver, ou não terá a ver com a forma como o próprio movimento sindical, depois da independência, surgiu em Moçambique, por aquilo que disse, surge por mérito do Partido Frelimo, em particular por mérito do presidente Samora Machel. Ou seja, os sindicatos não surgiram por mérito próprio. Eu quero considerar que não deve ser isso. Por quê? Porque os sindicatos surgiram dessa maneira, mas depois se transformaram. Veja que quando os sindicatos surgem, desde o tempo dos conselhos de produção, estiveram mais ligados aos sindicatos da Europa do Leste, tanto do Bloco Socialista. É aí onde nós recebemos a formação, a troca de experiências, o apoio para a constituição de algumas infraestruturas, como é o caso da Escola Central da OTM, Central Sindical, e outros mais. Nós recebíamos muitos donativos dos países do Bloco Socialista. Fomos capacitados sindicalmente nessa linha. Mas a partir de 1988, com as mudanças políticas concebidas no país, nós próprios viramos-nos, começamos a preparar
para o contexto dos sindicatos numa economia de mercado, numa economia livre. A própria legislação foi sendo concebida tendo em conta este regime. E fomos nos capacitando. Olha que foi legislado o direito à greve quando as greves já estavam a ocorrer no país a partir de 1990, 89, 90. As greves já começaram a acontecer antes de haver a lei sobre o direito de exercício à greve. Então, penso que não é o problema de como nasceram os sindicatos. Para mim, é o problema da concepção do próprio governo da Frelimo em relação à importância de proteger os trabalhadores. Nós ouvimos muitos gritos dos trabalhadores hoje. Até trabalhadores são espancados nas empresas, levam porrada, são encarcerados, trabalham sob cárcere privado, etc, etc. Coisa que é proibida por lei, não é? O direito ao exercício da atividade sindical hoje não é respeitado. Portanto, é proibida a filiação dos trabalhadores. O direito ao diálogo, à negociação coletiva, em muitas empresas, é retirado aos trabalhadores. As estruturas existem, que sempre existiram. Como eu já disse antes, o Ministério do Trabalho está lá, a inspeção está lá, mas já não está a fazer o papel que sempre fez essa estrutura, esse organismo do Estado. Portanto, eu penso que é um pouco disto. Eu não posso saber dizer se é realmente uma orientação política, porque a lei está lá, e a lei está clara. A nossa legislação laboral na região é a melhor. A nossa lei de trabalho é a melhor lei que existe aqui na região, mas peca por falta de vigilância para o seu cumprimento. O que é que leva à criação da OTM Central Sindical no lugar dos conselhos de produção que, portanto, passaram a existir depois da proclamação da independência nacional? Os conselhos de produção... O que não estava bem nos conselhos de produção? Os conselhos de produção foram um embrião, foram uma estrutura embrionária para o surgimento de verdadeiros sindicatos moçambicanos. Os trabalhadores moçambicanos não tinham ideia do que seriam essas coisas dos sindicatos nacionais. Não tinham contato com o mundo para saberem o que é isso de organização sindical, o que é isso dos direitos dos trabalhadores. Como pode perceber, depois da independência, em 1975, a primeira lei de trabalho, acho que foi em 1988. Nessa primeira lei de trabalho, havia muitas lacunas em relação a estes direitos. Direito à greve, direito à negociação, direito afiliação sindical, etc, etc. Portanto, não havia isso. O próprio país não tinha experiência em relação a esse tipo de situações. Portanto, isso só aconteceu, de fato, depois de 1990. Então, ficou claro que em cada conferência que nós realizávamos, que nós chamávamos de plenárias dos conselhos de produção, analisávamos se a implementação dos conselhos de produção, primeiro, tinha sido mais abrangente no sentido territorial. Todo o país já estava com estruturas organizadas. As principais empresas do país já tinham estruturas organizadas. Havia noção, havia conhecimento mínimo por parte dos líderes dos trabalhadores sobre o que é isso de organização sindical. Qual é o papel da estrutura sindical? Qual é o lugar da estrutura sindical na empresa? Qual é o papel da estrutura sindical na organização dos trabalhadores? Portanto, foi um processo muito, muito amplo de formação dessas pessoas. Havia muita formação. Alguns foram para a União Soviética, outros foram para a Checoslováquia, a Hungria,
Cuba, RDA, quer dizer, não eram só os líderes ao nível central ou ao nível provincial, mas isso abrangia inclusivamente até os quadros ao nível de base. Esse foi um processo muito importante, este. Então, em 1983, é quando se chega à conclusão de que este assunto, esta preparação já estava feita. Os trabalhadores estavam em condições de assumir uma organização sindical efetiva. Então, eu quero crer que já havia uma visão na liderança do nosso partido de que um dia o país havia de ficar mergulhado no sistema de economia de mercado. Então era preciso que os trabalhadores estivessem preparados para defenderem eles próprios seus direitos e interesses. Então foi criada a OTM, Central Sindical. Veja que a nossa organização nasce de cima para baixo. Foi criada a OTM Central Sindical primeiro. Não havia nenhum sindicato nacional criado. É a OTM Central Sindical que se encarrega de estruturar os sindicatos nacionais, de criar os sindicatos nacionais. Em 1985, nasceu o primeiro sindicato nacional, que é o Sindicato dos Portos e Caminhos de Ferro. E depois nasceram os restantes sindicatos, desde 1985 até 1990. Em 1990 é quando começa o processo das mudanças. Com as mudanças, muda o próprio regime sindical no país. A OTM Central Sindical, desde 1983 até 1990, os trabalhadores estavam filiados na OTM Central Sindical. Os sindicatos nacionais, os chamados sindicatos nacionais, não tinham autonomia administrativa e patrimonial. Eram estruturas dependentes da OTM. Com as mudanças, em 1990, sai uma lei que se chama a Lei da Organização Sindical. Acho que era a Lei 21/93, se a memória não me está a traiçoar. Dava legitimidade aos sindicatos nacionais para se organizarem, aos trabalhadores para se organizarem em sindicatos de ramos de atividade, sindicatos ramais, e de se registarem para terem autonomia jurídica, autonomia patrimonial e financeira e administrativa. É por isso que hoje temos tantos sindicatos nacionais Sim. filiados à OTM Central Sindical. Sim. Entretanto, a OTM Central Sindical passa por uma situação de alguma crise, se podemos dizer assim, que leva à desistência de alguns sindicatos que vão criar a Confederação dos Sindicatos Livres e Independentes de Moçambique. Isto terá resultado de eventual descrédito à própria OTM Central Sindical? Não é problema de descrédito. É um problema de diferença de pontos de vista dos dirigentes da própria OTM Central Sindical. Quando eu falo de dirigentes da OTM, estou a falar dos que dirigiam a OTM, não é? O secretariado executivo da OTM, a presidência da OTM e os sindicatos nacionais. Porque a OTM ela não existe se não tem sindicatos nacionais. Uma central sindical, uma confederação nacional não existe se não tem sindicatos nacionais. Ela é a expressão da vontade dos seus constituintes, que são os sindicatos nacionais. Então, era preciso, com aquela transformação, era preciso uma mudança vertical do sistema de organização da OTM. Deixar de filiar trabalhadores e filiar organizações. Assumir que as organizações sindicais têm autonomia administrativa, autonomia patrimonial, jurídica, etc. E eles têm liberdade de se filiar ou de deixar de se filiar na central sindical. Logo, a central sindical tem que ser um centro de convergência da organização sindical.
um local de coordenação, uma estrutura de coordenação da ação sindical no país, sem assumir a responsabilidade administrativa dos sindicatos nacionais. Então é aqui onde houve diferença de opiniões. Então não havia entendimento comum sobre isto. Alguns entendiam que não devíamos manter a situação como estava e outros reclamavam pela autonomia das organizações sindicais. Então foi quando surgiu a dissidência do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários, Assistência Técnica, dos sindicatos da Hotelaria, Turismo e similares. E constituíram aquilo que chamaram a Confederação dos Sindicatos. Não, antes não foi concílimo, não era concílimo. Quando eles se juntaram antes de fazer a conferência, está a me fugir como era SLIM, parece que é isso. Então foi quando eles surgiram, saíram da OTM, declararam-se independentes em relação à OTM. Os outros sindicatos refletiram sobre essa situação e disseram não, a OTM tem um papel histórico, a OTM é uma organização importante que deve ser protegida. Nós não vamos destruir a OTM, o que vamos fazer é, vamos assegurar a transformação dentro da OTM. Então ficaram lá os restantes sindicatos. É quando a OTM Central Sindical, se transforma em Central Sindical. A Central Sindical, a expressão da palavra Central Sindical quer dizer que é uma central que centraliza, que engloba várias organizações sindicais e até socioprofissionais. Portanto, aconteceu isso, depois foi criado também o sistema presidencial da OTM. Portanto, foi criado um sistema de presídio constituído por um presidente e alguns vice-presidentes. De 1983 até 1990, havia só o secretário-geral e um secretário-geral adjunto, não havia presidente da OTM. Mas a partir do Congresso, a partir da década de 90, foi instituído o presídio da OTM Central Sindical. O presídio como estrutura política, o secretariado executivo como estrutura executiva, dirigido por um secretário-geral. Portanto, esta é a principal transformação que aconteceu dentro do movimento sindical, paralelamente com o processo das mudanças econômicas e políticas do nosso país. Sr. Samuel Matsinho, o tempo já nos foge. 50 anos depois da proclamação da independência nacional, quais são os grandes desafios que se impõem ao movimento sindical para que haja justiça laboral em Moçambique? O primeiro desafio que se coloca, na minha opinião, é recuperar o papel do Ministério do Trabalho como guardião da legalidade laboral no país. Não tem como os sindicatos fazerem melhor o seu papel de defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores se não tem alguém com poder suficiente para fazer valer a lei. Os sindicatos não punem, os sindicatos não é tribunal, os sindicatos não é esquadra, o sindicato não fiscaliza no sentido de decidir que o empregador tem que fazer isto ou fazer aquilo. Não, os sindicatos se valem pelo diálogo, se valem pela negociação. E essa negociação tem que estar coberta por lei, tem que estar regulada por lei e protegidos esse direito por lei, como está até agora. Agora, o que acontece? Se
o Comitê Sindical, por exemplo, submete uma proposta de acordo coletivo. A lei diz que a parte que receber a proposta do acordo coletivo tem 30 dias para dar resposta e programar o processo da discussão do tal acordo. O que está a acontecer é que o Comitê Sindical, por exemplo, submete uma proposta de acordo coletivo, o acordo coletivo fica 2, 3 anos, fica eternidade, não é respondido. Os comitês sindicais os sindicatos, os comitês sindicais podem ir à inspeção de trabalho, podem ir à mediação, nada acontece. Então, é neste sentido que estou a falar. Estes e outros direitos dos trabalhadores que são, digamos assim, desrespeitados pela maioria dos empregadores no nosso país. E não estamos a encontrar uma resposta efetiva de quem tem a missão de velar pelo cumprimento da legislação laboral. Então, este é o grande desafio que nós temos. Podemos, com este desafio que aponta, concluir que o movimento sindical em Moçambique é uma mera figura decorativa? Eu não sei se devo afirmar categoricamente isso, porque se fosse isso, a situação estaria muito bem pior do que está agora. Tem feito alguma coisa, algum trabalho, ainda que não profundo, mas tem feito. Por exemplo, se não houvesse negociação salarial no país, se a humanidade pensa que muitos empregadores, da sua livre e espontânea vontade, haviam de reajustar salários? Mas o que se nota na negociação salarial, sempre que se chega aquele período habitual de negociar o reajuste salarial, é que acaba imperando aquilo que é a visão dos empregadores, incluindo o Estado. Dificilmente ouvimos, ou quase nunca ouvimos, que portanto, a proposta que passou é dos sindicatos, quando se refere sobretudo àquilo que é a necessidade para a cobertura de uma cesta básica. Não. O que está a acontecer é que os sindicatos têm estado a mostrar o nível do custo de vida em Moçambique, isto é, o nível dos preços dos produtos e serviços essenciais. E dizer assim, o salário mínimo em Moçambique, para responder a este nível de custo de vida, devia ser este. Isso não significa claramente que a economia está em condições de sustentar aquele salário. Não. Mas é um aspecto, de facto, muito importante para todos perceberem que o que se está a pagar em Moçambique é salário de pobreza. Nós estamos conscientes disso. Agora, entre os salários que estão-se a pagar e o custo de vida, há uma distância em que muitas vezes os salários só cobrem cerca de 40% das necessidades reais, necessidades básicas do trabalhador. O trabalhador de base. Estamos a falar do salário mínimo. O que está a acontecer no nosso país, esta tem sido uma visão, tem aparecido muitos empregadores a dizer assim, olha, esta questão do salário mínimo é uma questão bastante controversa. Por quê? Porque há uma empresa que, do mesmo setor, da mesma atividade, vamos lá dizer moageiras, como por exemplo, que paga 10 mil meticais como salário mínimo. Mas há uma outra moageira que paga o salário mínimo nacional, por exemplo, 7 mil meticais. Esta empresa que paga 10 mil meticais fornece alimentação para os seus trabalhadores, fornece transporte coletivo para os seus trabalhadores e outros pacotes de assistência social, como por exemplo assistência médica medicamentosa, tem centro de saúde, tem uma plataforma de assistência médica para os seus trabalhadores. Tem várias outras coisas, mas aquele outro concorrente desta empresa só dá o salário mínimo, não tem sistema de alimentação, não tem transporte coletivo para os trabalhadores, etc, etc. Mas todos estes colocam o seu produto neste mesmo mercado. Então aí é uma concorrência desleal. Então esta empresa que está a dar estas condições se sente numa situação, digamos assim, desfavorável.
Qual é a sua visão sobre a percepção bastante generalizada segundo a qual o movimento sindical em Moçambique está bastante comprometido com o partido no poder? E por via disso está bastante enfraquecido. Não está em condições de poder defender os interesses legítimos dos trabalhadores. É uma farsa, digamos assim. Sim, esta acusação é muito antiga, ou esta visão de algumas pessoas é muito antiga. Eu não penso que seja legítima. Como o senhor Mandiato deve saber, muitas pessoas da nossa idade, direta ou indiretamente, pertenceram ao Partido Frelimo. Tem apenas um minuto para terminar a conversa. Pertenceram ao Partido Frelimo. Então, isso não queira dizer que o movimento sindical, ele como movimento, como organizações sindicais, estejam vinculados, dependentes do Partido Frelimo. Eles não precisa de um vínculo formal. Não estão vinculados, não. Não tem nenhum vínculo formal com o Partido Frelimo. O fato de não ter vínculo formal não significa que não haja algum comprometimento aqui pelo meio. Um outro líder pode estar vinculado, pode ter interesses no Partido Frelimo e até certo ponto isso pode condicionar a atitude desse indivíduo no movimento sindical, na organização sindical. Mas, do ponto de vista institucional, os sindicatos não são vinculados ao Partido Frelimo. Não dependem do Partido Frelimo. Apesar de ter sido a criação do Partido Frelimo. Sim. O próprio Partido Frelimo, no seu sexto congresso, decidiu libertar os sindicatos dessa relação. O próprio Partido Frelimo. Se nós virmos buscar os documentos desse congresso, vamos ver isso. Está lá patente. Que os sindicatos têm que se desmamar do Partido Frelimo. Samuel Massenha, sindicalista, foi nosso convidado para esta reflexão sobre o passado, presente e futuro do país, à luz das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Portanto, a celebração mais alta o ponto mais alto das celebrações vai acontecer precisamente a 25 de junho de 2025. Fica aqui o nosso muito obrigado pela preferência e fique bem.